Salve, salve! Tirem as crianças da internet, porque está começando mais um vídeo do canal Crimes e Mistérios. O meu nome é Gabriel e sejam muito bem-vindos de volta. E hoje a gente vai falar sobre o caso Al-Qaid, a história de um homem que se tornou o alvo de um dos assassinos mais sádicos de que se tem notícia. Vamos aos fatos. Oak Albert Kite Jr., mais conhecido como Al, nasceu no dia 7 de maio de 1951 em Nash County, no estado norte-americano da Carolina do Norte. Ele era filho de Oak Albert Kite Sr. e Edith Davis Kite, e tinha uma irmã mais nova, de nome Bárbara. Oak Kite Sr., seu pai, era um treinador de cães de renome na área, cofundador e sócio de uma empresa de adestramento da Carolina do Norte, chamada Oak and Hunter Grove. Já sua mãe, Edith, que era dona de casa, acabou falecendo de câncer quando ela tinha apenas 48 anos, e Al, 18. Al cresceu no condado de Halifax, Carolina do Norte, uma área conhecida principalmente pelo cultivo de tabaco e algodão. Ele frequentou a Weldon High School, na cidade de Weldon, onde faria amizade com uma jovem chamada Gayle Kay. Os dois continuariam amigos pelos próximos 2 anos, mesmo após Al ir para a faculdade, na Atlantic Christian College, também na Carolina do Norte, onde frequentou o curso de administração de empresas. Em 1971, Al começou a trabalhar para Stone Webster, uma grande empresa de serviços de engenharia. Ele acabaria trabalhando para essa empresa por mais de 30 anos, subindo na hierarquia de cargo em cargo em serviços que o levariam por todos os Estados Unidos. Em 1976, Al se casou com sua amiga de escola, Gayle Kay. Eles não se viam havia muito tempo, mas se reencontraram no início daquele ano, quando Gayle saía de uma relação atribulada e tentava criar sua filha de nome Julie. Assim que se reencontraram, a velha paixão dos tempos de escola os arrebatou. Eles começaram um relacionamento e logo se casaram, com Al, inclusive adotando Julie como sua enteada. O excesso de viagens a trabalho, entretanto, acabou cobrando seu preço. A constante ausência do marido em casa levou a desgastes cada vez mais profundos na relação, e ambos acabaram se divorciando em 1988. A separação, porém, não foi litigiosa, e Al inclusive continuou mantendo uma relação de pai e filha com Julie. 10 anos mais tarde, em 1998, Al recebeu uma proposta de trabalho no estado do Colorado e acabou se mudando para a cidade de Aurora, nos arredores da área metropolitana de Denver. Ali, Al comprou uma casa espaçosa de 2 andares que, aos poucos, foi lhe parecendo grande demais para um solteirão de meia idade que gostava de passar muito tempo fora, em atividades ao ar livre. Em algum momento do início dos anos 2000, Al decidiu transformar o porão de sua casa em um apartamento independente que ele disponibilizou para aluguel. Isso o ajudaria a pagar o financiamento da casa, ao mesmo tempo que ocuparia um espaço que ele simplesmente não estava usando. A decisão se mostrou ainda mais acertada alguns anos depois, em 2002, quando a empresa em que Al trabalhava passou por cortes no orçamento e o acabou demitindo. O dinheiro do aluguel do porão lhe permitiu viver sem apertos por mais alguns meses, até ele arranjar um emprego novo na empresa de consultoria Carter Douglas, também em Aurora. Dois anos mais tarde, em 2004, Al começou a namorar uma mulher chamada Linda Angelopoulos. Os dois se deram muito bem imediatamente e logo começaram a fazer planos para o casamento. Entretanto, ainda no início daquele ano, o inquilino que estava alugando o porão disse a Al que planejava se mudar em alguns meses e que não iria renovar o seu contrato. Aquele dinheiro, Al sabia, faria falta para a festa de casamento que ele estava planejando com Linda. O inquilino finalmente se mudou em maio de 2004, o que obrigou Al a procurar outro locatário.
Ele colocou de imediato um anúncio nos jornais locais, logo recebendo contato de alguns interessados. Um desses contatos, porém, parecia mais interessado do que os outros. Em 19 de maio de 2004, um homem chamado Robert Cooper disse a Al que precisava com urgência de um lugar para morar e que queria se mudar quase imediatamente. Ele estava disposto a pagar o primeiro mês de aluguel adiantado para acelerar os trâmites burocráticos e a sua mudança. Al contou à namorada, Linda, sobre esse potencial novo inquilino. Ele afirmou que Robert havia acabado de se mudar da costa leste, que havia conseguido um emprego na empresa Wells Fargo e estava temporariamente na casa de sua irmã. Alguns dias mais tarde, quando Al e Robert estavam discutindo os detalhes do contrato, Linda entrou abruptamente na sala onde eles estavam reunidos, mas não conseguiu visualizar o rosto do novo inquilino, que estava sentado de costas para ela. No entanto, algo na atitude dele lhe dizia que sua presença era um incômodo, e antes que ambos pudessem ser apresentados, Robert apresentou uma desculpa qualquer para Al e disse que tinha que sair. Foi no momento em que ele passava pela porta que Linda vislumbrou, pela primeira e única vez, apenas por um instante, o perfil de Robert. Diria Linda mais tarde, abre aspas, estava claro que ele não queria que eu o visse, fecha aspas. Alguns dias mais tarde, na manhã de um sábado, 22 de maio, Al levou Linda ao aeroporto para uma viagem a trabalho de uma semana. Quando ela chegou ao seu destino, por volta das 15h30, imediatamente ligou para Al. Linda lhe disse que tinha acabado de desembarcar, e Al parecia estar de bom humor do outro lado da linha. Ele disse a Linda que tinha acabado de consertar um cano no porão junto com o vizinho e parecia estar tendo um sábado produtivo. Eles logo se desejaram um bom fim de semana e se despediram. Essa seria a última vez que Linda e Al se falariam. Foi 2 dias depois, numa segunda-feira, 24 de maio, que a ausência de Al foi notada no trabalho. Seu empregador então telefonou para sua irmã, que, sem conseguir contato com Al e ficando preocupada, acionou a polícia de Aurora. Uma viatura então foi deslocada para checar a casa do homem desaparecido. A polícia entrou na casa depois de não receber resposta às suas repetidas batidas à porta. Eles deram uma olhada superficial ao redor da residência e então entraram no porão, para onde o inquilino Robert se mudaria a qualquer momento. No porão, em uma cena mais que macabra, a polícia encontrou o cadáver de Al Kite deitado de bruços, desfigurado e coberto de cortes e hematomas. Havia respingos de sangue ao longo da parede e no chão, e ao redor do seu corpo. A morte havia sido brutal. O detetive Thomas Sobieski, do Departamento de Polícia de Aurora, que tinha respondido ao chamado e se tornaria um dos principais investigadores do caso, mais tarde descreveu a cena do crime como, abre aspas, a pior que já vi na minha vida, fecha aspas. Investigadores e peritos de imediato notaram um ferimento na parte de trás da cabeça de Al, o que indicava que ele havia sido atingido pelas costas, muito provavelmente quando estava descendo os degraus do porão. O mais perturbador, porém, foi a percepção de que a vítima não havia morrido sem dor ou rapidamente. A polícia logo descobriu que Al tinha sido amarrado com uma corda, não apenas as mãos atrás das costas, mas também os pés, que estavam amarrados às ligaduras de seus pulsos. Ele tinha, em essência, sido completamente imobilizado, e a partir daí, a pessoa que atacou Al passou a torturá-lo impiedosamente por horas, ou talvez até mesmo por dias, usando vários instrumentos da casa para infligir dor e sofrimento prolongados. Al teve as solas dos pés retalhadas e espancadas, e os ouvidos perfurados com facas finas e afiadas de sua própria cozinha. O criminoso também inseriu agulhas nos espaços entre seus globos oculares e as pálpebras superiores. Foi uma sessão de tortura de absoluto sadismo que se prolongou por muitas horas. Quando o alívio da morte finalmente chegou para Al, veio na forma de 22 facadas no torso. Ele provavelmente tinha morrido entre o sábado e o domingo do fim de semana em que Linda viajou. A principal teoria era de que o assassino era conhecido de Al e tinha sido convidado a entrar na casa, pois não havia sinais de arrombamento ou entrada forçada. O detetive Thomas declarou que no início da semana anterior ao assassinato, quando Al estava conversando com Robert,
eles mencionaram uma poltrona reclinável na sala de estar, que Hall queria mover para o porão. Os dois haviam comentado sobre a dificuldade de carregar a poltrona pela escada até o porão. A teoria dos policiais era de que Hall estava ajudando seu novo inquilino a transportar esse móvel para o porão quando foi atacado pelas costas. Além da tortura bárbara e do assassinato chocante, outros detalhes chamaram a atenção da polícia. Muitas evidências encontradas na casa sugeriam que o assassino, após cometer o crime, havia se hospedado na residência de Hall, passando a comer o que estava na sua geladeira, tomando banho no banheiro da suíte principal, dormindo na cama de Hall e até usando suas peças de roupa. Uma declaração de um vizinho parecia indicar que o assassino tinha partido no início da manhã de domingo, não sem antes realizar uma limpeza completa na casa de Hall. A faxina pesada apagou qualquer impressão digital na casa, além de destruir evidências forenses com o uso de alvejante no banheiro, em ralos e em facas e utensílios da casa. Quando a polícia chegou ao local e descobriu o corpo de Hall no porão, os detetives notaram vários itens na pia. O ralo estava tampado e ali havia entre 6 e 12 facas, além de vários utensílios domésticos, incluindo um copo, uma caneta, um esfregão para lavar louças e as chaves do carro de Hall. A pia tinha sido também cheia com um alvejante da marca Clorox. Imediatamente, os investigadores começaram a trabalhar em um motivo para o crime. Originalmente parecia ser um crime passional, apenas porque Hall havia sido fisicamente atormentado antes de sua morte. Mas não havia ninguém na vida de Hall que tivesse um motivo para brigar com ele, muito menos para torturá-lo por horas a fio. Os detetives então começaram a desenvolver a teoria de que se tratava de um roubo metodicamente planejado, já que a polícia logo descobriria que alguns dos itens de Hall pareciam estar faltando em sua casa, notadamente seu veículo e seu telefone celular. No entanto, a opinião da polícia começou a mudar ainda na manhã de segunda-feira, dia 24 de maio, quando a caminhonete GMC azul e cinza de Hall foi encontrada. O veículo estava estacionado a pouco mais de um quarteirão e meio de distância da casa, em plena vista. Enquanto os investigadores realizavam uma busca na caminhonete, na esperança de descobrir alguma pista forense do assassino, outra equipe começou uma busca completa no interior da residência. Eles foram capazes de encontrar vestígios de DNA, presumivelmente deixados pelo assassino, e colheram amostras posteriormente enviadas ao Banco de Dados Forense Estadual da Carolina do Norte. Enquanto vasculhavam a lata de lixo na cozinha de Hall, os investigadores encontraram um formulário de aluguel descartado. Ele tinha sido escrito à mão pelo inquilino que pretendia se mudar para o porão de Hall, e continha um nome, um endereço postal, um número de seguro social e um número de telefone. O nome que constava no formulário era de Robert Cooper. O endereço, porém, que deveria pertencer à irmã de Robert, era na verdade de um prédio do campus da Faculdade de Medicina da Universidade do Colorado. O número do seguro social, quando consultado, revelou ser de uma mulher de outro estado que nunca tinha ouvido falar de Robert Cooper ou Al Kite. Já o número de telefone era de um celular descartável pré-pago comprado por um anônimo em uma loja de eletrônicos. Quando a polícia rastreou o telefone descartável, bem como o celular de Hall, eles ficaram surpresos ao verificar que ambos se moviam pela área de Denver. Uma busca imediatamente teve início, mas os resultados não foram animadores. Ambos os telefones haviam sido abandonados na área de Five Points, em Denver, a poucos quilômetros da casa de Hall. Eles foram deixados em uma área onde sem teto costumavam permanecer, e tinham sido rapidamente recolhidos por 2 deles tão logo foram abandonados. A polícia desconfiou que o movimento tinha sido proposital, e que o assassino não apenas sabia que os sem-teto pegariam os telefones para si, como também contava com isso. Uma investigação mais aprofundada sobre o telefone usado por Robert determinou que ele havia sido comprado perto da Faculdade de Medicina da Universidade do Colorado, uma segunda conexão, portanto, com o campus, assim como o endereço apresentado no formulário de aluguel. Os detetives também descobririam que esse telefone havia sido usado em vários aplicativos de aluguel para fazer dezenas de chamadas sobre possíveis locações de quarto. Essa conexão provisória com a Faculdade de Medicina da Universidade do Colorado
se tornaria uma das poucas pistas com as quais os investigadores conseguiriam trabalhar. Além do endereço de correspondência no formulário de aluguel e a compra do telefone descartável, a polícia descobriria mais tarde que alguns dos quartos de aluguel para os quais Robert tinha se candidatado foram anunciados em panfletos na biblioteca da Universidade do Colorado. Eles não haviam sido postados em nenhum outro lugar, nem na internet, nem em anúncios de jornais, nem em qualquer outro veículo de comunicação. Mais tarde, uma verificação do histórico financeiro de Hall mostrou que seus cartões de crédito tinham sido usados várias vezes após a sua morte, e que seu cartão de saque também havia sido usado na noite de sábado, 22 de maio, quando ele presumivelmente já tinha sido assassinado ou estava sendo torturado. Os investigadores conseguiram rastrear o caixa eletrônico no qual o cartão foi usado, em uma loja Wells Fargo próxima. Esse caixa eletrônico tinha uma câmera embutida e foi capaz de dar à polícia uma imagem do assassino. Com o rosto oculto por uma máscara de esqui, o criminoso dirigia a caminhonete GMC de Hall quando fez um saque no caixa eletrônico. Era possível ver que o assassino também estava usando luvas quando fez o saque, de modo que a polícia não conseguiu encontrar nenhum tipo de impressão digital na máquina. Acredita-se que, depois de ter estado nesse caixa eletrônico, o assassino dirigiu o veículo de Hall para a rua em que foi encontrado mais tarde. Ele então levou as chaves de volta para a casa de Hall, onde foram embebidas em um alvejante, junto com uma variedade de facas e outros utensílios domésticos. O criminoso tinha sacado cerca de $1.000 da conta, embora Hall tivesse muito mais dinheiro depositado. Nenhuma outra tentativa de saque foi registrada. Esse detalhe, somado ao fato de que o celular e o carro da vítima haviam sido encontrados, fizeram a polícia descartar completamente o roubo como motivo do crime. A conclusão dos investigadores era de que Hall havia sido longamente torturado e depois assassinado por puro sadismo. Eles estavam lidando com um psicopata violento, perigoso e extremamente cruel, do tipo que nenhum daqueles policiais jamais havia se deparado. E o principal suspeito era o inquilino Robert. Era óbvio que o nome Robert Cooper era falso. Para piorar a situação, havia poucas pistas para determinar sua verdadeira identidade. A principal era o fato de que algumas pessoas o haviam avistado, total ou parcialmente. Linda, por exemplo, embora o tivesse visto apenas de perfil por um instante, foi capaz de descrever o tipo de roupa que ele estava vestindo. Ela disse que ele se vestia muito bem, com uma calça social escura e um paletó. Outros vizinhos, que o tinham visto nos arredores da casa de Hall, descreveram Robert como um homem de cerca de 40 anos, com cabelos escuros e ondulados, 1,80 m de altura e com cerca de 80 quilos. Além disso, ele andava mancando e usava uma bengala, embora, claro, isso pudesse ser uma farsa. Já uma professora da Universidade do Colorado acredita também ter se encontrado com Robert. Ela era proprietária de um quarto para alugar, que aparentemente despertou a atenção de um homem com exatamente a mesma descrição física de Robert. Ele, porém, não mancava e nem usava bengala. Além disso, falava com um forte sotaque que a professora identificou como do leste europeu, talvez romeno. Mas isso, é claro, também podia ser outra dissimulação teatral. Esse mesmo homem aparentemente havia abordado vários proprietários de quarto para alugar nos dias e semanas anteriores à morte de Hall. Pelo menos 3 dos proprietários se lembram de ter encontros com esse homem misterioso e, o que é significativo, todos se lembram dele com sotaques, vocabulários e maneirismos diferentes. Era como se Robert estivesse interpretando um novo personagem para cada testemunha em potencial. Uma das proprietárias, uma mulher idosa, lembrou-se de ter ficado assustada com a maneira como esse homem estranho se movia pela casa. Ela disse que ele parecia examinar as janelas com muita atenção, mas que falava muito pouco. Depois de um momento, ela começou a ter uma sensação estranha com a presença do homem e o sentimento a deixou desconfortável. Ela decidiu não fechar contrato com ele, e provavelmente seus instintos lhe salvaram a vida. Isso, afinal, foi poucas semanas antes de Robert responder ao anúncio de Hall em maio de 2004.
o perfil de DNA obtido pela polícia nunca correspondeu a nenhum suspeito. Ainda assim, constitui a principal evidência do caso e pode vir a ser muito útil no futuro. Em 2018, um laboratório particular contratado pelas autoridades da Carolina do Norte desenvolveu imagens de como deve ser o rosto de Robert, baseado em seu DNA. Eles produziram 2 retratos. O primeiro, de sua possível aparência na época do crime, já o segundo, de sua aparência atual. Se nem isso resolver o caso, a esperança da polícia se baseia em um estudo de genealogia genética que hoje o FBI está conduzindo para identificar possíveis parentes de Robert com base em seu material genético. Até hoje, tudo indica que se tratou de um crime aleatório, motivado exclusivamente pelo sadismo do assassino. A polícia acredita que o criminoso viu em All um alvo fácil porque ele morava sozinho e não tinha muitos amigos ou familiares na área. E por causa de sua natureza gentil, ele provavelmente era pouco propenso a desconfiar dos outros. Disse Barbara Hanna, a irmã de All, abre aspas, é tão difícil imaginar por que isso foi feito. Esse cara estava fazendo isso pela emoção. Ele só queria encontrar pessoas para matar. Ele montou seu próprio kit de tortura. Ele sabia que tinha todo o tempo do mundo. Fecha aspas. A polícia sustenta que o assassino provavelmente já havia matado antes e que voltou a matar depois. Tudo indica que se trata de um serial killer metódico e extremamente inteligente. E cada dia que ele passa solto nas ruas é um risco para todos ao seu redor. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Deixe aí nos comentários o que você achou dele. O seu post pode ser lido e repercutido no vídeo exclusivo dos colaboradores, postado toda quarta-feira, no qual discutimos teorias e ideias trazidas por vocês, atualizações de casos abordados aqui no canal, e onde também apresentamos dicas de documentários, sites, livros e tudo relacionado a crimes e mistérios. Então, para receber o dobro de conteúdo, se torne um colaborador do canal por meio do link do Apoia-se, postado na descrição do vídeo. Então é isso, por hoje é só. Um grande abraço e muito obrigado por acompanhar o canal.